Meus irmãos, nessa noite eu gostaria que nós respondêssemos a seguinte pergunta, à luz da palavra de Deus: qual a necessidade da morte de Jesus? Qual a pergunta? Qual a necessidade da morte de Jesus? Ou por que Jesus tinha de morrer? Por que a nossa salvação não poderia acontecer de outra maneira? Por quê? Por que o centro da mensagem cristã não é um trono, não é uma coroa, mas uma cruz? Uma cruz. Por que a cruz é tão central na mensagem cristã, na fé cristã? Então, qual é a necessidade desta cruz, essa cruz tão terrível, essa cruz tão horrorizante, esta cruz de tortura, essa cruz que traz vergonha, que traz humilhação, que traz sofrimento eterno, a ponto do nosso Redentor, naquela cruz, clamar, gritar, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Hoje à tarde, durante o dia, eu estive com o diácono Fábio, com os familiares dele. O pai dele está visitando a família. Eles vieram de São Paulo e nós aproveitamos o dia hoje para uma pescaria aqui no Pesque Pague do... Esse é Sabino o nome dele? Aqui é Barbalha, Bulandeira 2, né? Passamos o dia todo. Eu peguei um tilápio só. E a maioria não pegou foi nada. Mas o objetivo dessa pescaria era que nós pudéssemos ter a oportunidade de conversar com o pai do diácono Fábio, né? Então, o meu peixe era ele. Não era o tilápio, não, era ele. Então, Deus me concedeu a oportunidade de conversar com o seu Luzinaldo. E eu fiz essa pergunta para ele: por que o Senhor Jesus Cristo tinha que morrer numa cruz? E o que é que fazia Jesus temer tanto? Ele que não temeu enfrentar os demônios do Gadareno e todas as manifestações do mal. Ele não temeu diante da sepultura de Lázaro, deu ordem para o sepulcro, e o sepulcro devolve Lázaro ressurreto. Ele que enfrentou as doenças e enfermidades. E agora Jesus Cristo está ali no Getsêmani e a sua alma está profundamente angustiada, perturbada. Jesus está tremendo diante do que vai acontecer com ele. E o que de fato havia diante do Salvador Jesus Cristo que ele tinha que passar, que ele então se angustia, que ele treme nas bases diante de tal realidade. E por que Jesus Cristo tinha que morrer? E a razão pela qual Jesus Cristo tinha que morrer não é como alguns pensam, porque simplesmente Jesus Cristo foi contra o sistema religioso da época, o sinédrio, os líderes religiosos e mesmo o sistema político, econômico daquela época, e por causa que ele enfrentou o sistema, então ele foi crucificado, porque todos que enfrentam o sistema religioso, econômico, político, acabam sendo punidos por causa desse ato de revolução. Não foi por causa disso. Ou mesmo alguns pensam assim: a morte de Jesus, a necessidade dela era para nos deixar um exemplo de que quando você defende uma causa,
quando você defende uma bandeira, quando você tem alguma coisa para você defender, você vai até o fim, a ponto de dar a sua vida por aquilo que você acredita. Não foi por causa disso. Não foi para deixar um exemplo. Não foi para deixar um exemplo de mártir, um exemplo de compromisso, um exemplo de alguém que é autêntico e morreu por uma causa. E nem mesmo não foi para mostrar para nós qual é o caminho que você deve seguir para agradar a Deus. Então, Jesus Cristo veio para mostrar para nós, olha, Deus se agrada se você viver uma vida de humilhação e estiver disposto a morrer por Ele. Então, faça como Jesus Cristo fez. Então, cabe a nós agora olhar para Jesus e fazer como Jesus fez. Meus irmãos, o Evangelho não exige obediência. O Evangelho exige arrependimento e fé. O Evangelho não exige obediência. O Evangelho produz obediência. Porque se o Evangelho exigisse obediência para que você seja salvo, quem seria salvo? Ninguém. O Evangelho exige o quê? Arrependimento e fé. Obediência é o que o Evangelho produz pela habitação do Espírito Santo de Deus que vem morar em nós e nos conduz em obediência. Mas é o que o Evangelho produz em nossa vida. A lei exige, sim, obediência. O Evangelho produz obediência. Pelo que Cristo fez enquanto vida e pelo que Cristo fez ao dar a sua vida naquela cruz. Então, lembre-se disso. A razão pela qual Jesus tinha que morrer, duas. Por causa da grandeza da santidade de Deus, por causa da santidade de Deus e por causa da gravidade do pecado humano. Por causa da santidade de Deus e por causa da gravidade do pecado humano. Não tinha outra forma de Deus nos salvar, exceto, ou que não fosse, através do sacrifício do Filho de Deus. Por causa de quê? Da santidade de Deus e da gravidade do pecado humano. Por causa de quê? Se Deus não fosse santo, 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 justo como Ele é, não haveria necessidade do Filho dele ser entregue para cumprir a justiça de Deus. Mas se Deus não fosse cheio de graça e de amor, Ele não estaria disposto a entregar o Filho dele para ser torturado em uma cruz. Então, quando eu e você pensarmos na cruz, veja quão horrível é o seu pecado. Quão monstruoso é o seu pecado. Porque para curar um câncer, ou mesmo para curar, ou para ressuscitar um morto fisicamente, basta o quê? Uma palavra dele, não é? Basta uma palavra de Jesus. O que Jesus fez para Lázaro levantar? Apenas disse, Lázaro, vem para fora. Não foi? Agora, ele poderia simplesmente dizer assim, os teus pecados, Romualdo, estão perdoados. Você não deve mais nada. Rita, seus pecados estão perdoados. Magno, seus pecados estão perdoados. Assim como ele deu ordem para as enfermidades, para a morte física, se Jesus simplesmente dissesse para Romualdo, seus pecados estão perdoados, Romualdo, você pode ir para o céu. Ele seria justo ou injusto? Para e pensa. Ele seria injusto. Por quê? Porque pecado primeiro tem que ser o quê? Punido. Nós cantamos aqui. O cordeiro, sem abrir a boca, foi para onde? Foi para o matadouro. Ele experimentou o quê? A ira amarga de Deus, para que ele pudesse dizer para Romualdo, teus pecados estão perdoados.
ele tem que pagar os pecados de Romualdo. Ele tem que enfrentar o inferno que ele tinha que ir. Portanto, para que o Senhor Jesus possa perdoar, ele tem que pagar a dívida. Não basta uma palavra. Não basta apenas uma declaração. Está perdoado. Eu não vou levar em conta o que você fez, não. O que você fez não foi tão grave, não. Foi gravíssimo o que você fez. Você fez foi terrível. Tão terrível. Que Deus não poupou o seu próprio filho. Que Deus entregou o seu próprio filho. Porque o seu pecado e o meu pecado é gravíssimo. A próxima vez que você pecar, lembre-se, é gravíssimo o que você faz. Contra Deus. Contra a palavra de Deus. Não é por acaso. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 ao 24. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, ele decidiu nada saber, nada pregar, nada de filosofias humanas, nada de discurso humano, nada de promessas vazias, promessas de prosperidades, nada de atrair, agradar o público. Mas o centro da pregação dele, qual era? A cruz de Cristo. Porque sem a cruz de Cristo, você pode até ser curado e ir para o inferno. Sem a cruz de Cristo, você pode ser a pessoa mais rica desse planeta e não ter nenhuma esperança de vida eterna. 1 Coríntios 1, 18 ao 24, Paulo diz assim: certamente a palavra da... Qual é a palavra? É da cruz. Não é a palavra do trono. É a palavra da cruz. É a palavra da vergonha, da humilhação. É loucura para os que se perdem. Para os que se perdem. Para os incrédulos. Essa palavra é loucura. É loucura. Mas para nós, povo de Deus, que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? O poder de Deus. Amém. É o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba, o mestre da lei? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E qual é o centro dessa pregação? Versículo 22. Porque os judeus pedem sinais para que o Messias demonstre que ele é rei, mostrando grandes sinais, milagres maravilhosos, extraordinários, e sempre dizia: mostra um sinal para a gente crer. Os gregos pedem sabedoria, buscam sabedoria. Versículo 23, vamos ler juntos. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mais uma vez, versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, para os judeus que pedem um espetáculo, o que é que tem para eles? Cruz. Cristo crucificado. Para os gregos que pedem sabedoria, tem o que para eles? Cruz também. Cristo crucificado. Irmãos amados, Deus decidiu salvar os seus por meio da cruz do seu Salvador. Agora, como alguns que olharam para o Cristo crucificado, disseram assim: não, isso é um fracasso. Ele tentou construir aqui uma religião, um movimento político, religioso. Olha o que deu. Olha o que deu. Mataram ele. É um fracasso. Ele é um derrotado. Para muitas pessoas, Jesus é um derrotado. Ele se opôs e aí mataram ele.
um pouquinho adiante, capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer que ele não esteve lá entre os crentes de Corinto com sabedoria humana, com a retórica que era tão elogiada pelos gregos e pelos romanos. Mas olha o versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá juntos? Porque decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, deste crucificado. Gente, que mensagem é essa que Paulo só queria saber dela? Ele não tinha outra mensagem. Porque decidi abrir mão da filosofia grega, decidi abrir mão da retórica grega. Eu só sei de uma coisa: Jesus Cristo morreu crucificado. E esta é a sabedoria de Deus. Esta é a fraqueza de Deus, que é mais forte do que toda a força dos homens. A palavra da cruz é loucura. Em Gálatas, Paulo vai dizer no capítulo 6,14, mas longe de mim gloriar-me, senão aonde? Na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Por causa da cruz, o mundo já não tem o encanto que tem para as pessoas. E eu estou como? Crucificado para o mundo. Eu não tenho outro lugar para me gloriar, para me alegrar, para me sentir completamente realizado, rico, do que aonde? Na cruz de Cristo. Do que na cruz de Cristo. Ora, se a cruz de Cristo é tão central, por que ela é tão necessária? Como poderia Deus matar o seu próprio filho inocente pelos pecados dos outros? Como poderia isso ser aceitável diante de Deus? Que Deus é esse que se propõe a aceitar uma troca tão, parece que insana? Deus mata o seu filho para absolver os pecadores? Sim. Exatamente isso que o Evangelho nos mostra. A cruz de Cristo é o modo, é o método pelo qual Deus decidiu salvar o seu povo através do sacrifício expiatório do seu próprio filho. Sabe o que significa sacrifício expiatório? É o sacrifício de um inocente em lugar dos culpados. É o sacrifício de um santo em lugar dos pecadores. É o sacrifício de um justo em lugar dos injustos. Meus irmãos, pagar com o sangue a dívida do ser humano perante a lei de Deus é a grande obra que Jesus veio realizar nesta terra. Jesus veio pagar o débito que estava pendente entre nós e quem? Entre nós e Deus. Como alguém já disse, escute bem isso aqui. Nenhum pecado cometido nesta terra ficará sem a devida punição. Ou os seus pecados terão sido pagos ou punidos em Jesus, ou você vai pagar no inferno. Só tem essas duas maneiras de pagar pecado. Ou você agarra o Filho de Deus e entende que ele suportou a ira divina contra os seus pecados, absolvendo todo o cálice da ira de Deus, ou você vai ter que pagar por todos os seus pecados, por pensamentos, por palavras, por desejo, por cobiça, por ação, por omissão, por sentimentos. Todo o mal que você já praticou nesta vida, Deus vai cobrar na condenação eterna. Ou você aceita o pagamento que Deus fez, ou que Deus aceitou, que Deus realizou através do seu Filho amado Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que o pai dessa criança vai pegar ela agora. Que há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é ele? Jesus Cristo, Messias, ungido de Deus, homem. Atenção, por que a gente precisa de um mediador? Quando é que a gente precisa que um terceiro entre, porque está havendo um problema entre nós e outra pessoa? Justamente por causa disso, porque está havendo um conflito, está havendo uma oposição entre uma parte e outra parte, e você precisa de uma terceira que chegue aqui e que seja imparcial, tá? Ele não pode tomar partido não pode? Ele nem pode tomar partido para um lado e nem pode tomar partido para o outro. Ele tem que ser justo, não é? Ele tem que ser justo. Deus mandou Jesus, e aqui a iniciativa é de Deus, o próprio Deus aqui tomando a iniciativa de reconciliar a si mesmo conosco. Ele mandou um mediador. E esse mediador, ele tem que representar a parte que foi ofendida, desrespeitada, afrontada. Qual foi a parte afrontada? Deus. E quem são os criminosos? Nós. Esse mediador, ele pode chegar aqui e dizer assim, pai, não leva a mal não, foi fraqueza dele, ele não estava com a cabeça no lugar. Ele pode fazer isso? Pode? Não pode. Ele não veio para passar a mão na nossa cabeça dizendo que o que nós fizemos não foi grave. Foi gravíssimo. Então, esse mediador, ele não pode ser parcial. Agora, atenção. Ele vem como Deus perfeito e se encarna como um homem perfeito. Olha que coisa linda. Ele é o Deus perfeito assumindo a natureza de um homem perfeito. Ok? Então, somente um Deus perfeito e homem perfeito pode fazer o quê? A reconciliação entre o Deus Santo e um homem pecador. Ele tem que ser Deus e homem. Ele tem que representar as duas partes. Meus irmãos amados, quando Jesus Cristo, ele nasce da Virgem, por obra do Espírito Santo, sem que houvesse nenhuma contaminação de impureza, de pecado, de sujeira na pessoa dele, ele integra numa só pessoa duas naturezas. Uma só pessoa. Qual é a pessoa? Jesus Cristo. E quais são as duas naturezas? Divino e humano. Divino e humano. Então, tudo que Jesus Cristo, uma vez que ele se encarna, ele realiza como? Como Deus ou como homem? Tudo que Jesus Cristo faz depois da encarnação, ele faz como Deus ou como homem? Ele faz como Deus homem. Ele faz tudo como Deus homem. Por isso, quem se cansou? Foi Deus ou foi o homem Jesus? Deus homem Jesus. Quem disse, Lázaro, vem para fora? Foi o Deus Jesus ou foi o homem Jesus? Deus homem. Tudo que ele faz como Deus homem. Quando ele morre naquela cruz, quem é que morre? Deus homem morre. É por isso que esse sacrifício tem valor infinito. Porque Amém. Quem morreu foi Deus homem que morreu. Deus homem entregou a sua vida naquela cruz. Meus irmãos, é por esta razão que o apóstolo Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé nesse Deus homem, temos o que com Deus? Paz com Deus. Só existe paz com Deus, só existe reconciliação com Deus, porque o Deus homem perfeito, representado
representando Deus e representando nós, foi para a cruz em nosso lugar. Eu já contei isso daqui e vou relembrar vocês. Uma vez um universitário perguntou para o pastor que estava palestrando naquela universidade, querendo zombar, querendo hostilizar a fé cristã. Aquele jovem perguntou: mas pregador, eu tenho uma pergunta, não é incoerente, não é sem sentido o sofrimento de um homem que começou 9 horas da manhã, terminou às 3 da tarde, 6 horas de crucificação, seja suficiente esse sofrimento de 6 horas para perdoar todos os pecados daqueles que ele atrai para si, daqueles que nele creem, de toda a terra, milhões de pessoas ter os seus pecados cobertos por causa de 6 horas de crucificação. Não é incoerente, não? Aí aquele pregador, movido pelo Espírito Santo, disse assim: meu amigo, você não sabe quem era aquele que estava morrendo na cruz. Você não sabe quem era. Deixa eu dizer para você, a unha do dedo menor do pé dele vale mais que o mundo inteiro. Porque quem estava ali não era um homem qualquer. Quem estava ali era Deus homem. Era Deus homem. Então é a unha de Deus homem. É o sangue de Deus homem. Do Messias. Por isso, o sangue que ele derramou tem poder para cobrir todos os pecados daqueles que ele quis. Meus irmãos, como é que o Deus homem Jesus Cristo, ele realizou a sua mediação, o seu trabalho de reconciliador entre Deus e os homens? 3 maneiras. Primeiro, como profeta, como sacerdote e como rei. Ele é o mediador que nos reconcilia com Deus como profeta, sacerdote e rei. Vamos lá? Profeta, sacerdote e rei. Por que profeta? Por que profeta? Porque nós não estávamos numa situação, numa condição de ignorância, de sabedoria sobre Deus. O pecado nos cegou o entendimento, não foi? O que o profeta faz? Ele revela o conhecimento de Deus. Ele revela a vontade de Deus. Ele revela o próprio Deus. Jesus é o profeta supremo. Jesus é o verbo de Deus que revela o próprio Deus. É aquele que a Bíblia diz a seu respeito, em 1 Pedro 1, 10, 11, que ele, pelo poder de Deus que havia nele, ele sendo a expressão exata do próprio Deus, habitando nele a própria divindade, o texto diz que o sofrimento de Jesus, ele teria que suportar as glórias que viriam depois desse sofrimento, e ele acerca dele foi profetizado a graça destinada a vocês. Ele é o profeta que revela Deus. Nós não conseguimos entender Deus. Então Deus mandou Jesus para revelar-se a si mesmo. Quem lembra das palavras de Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mais ou menos assim, traduzido por uma linguagem bem humana. Senhor, nós já conhecemos o Senhor, mas a gente quer agora conhecer o chefão. Mostra para nós o chefão. O que disse Filipe? O Senhor Jesus, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco
não me tens conhecido? Quem me vê a mim, meu Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Percebe? Jesus é o que? A revelação do Pai. Você não conhece Deus se não conhecer Jesus. Por isso que qualquer religião que fala que adora a Deus, mas não reconhece Jesus como Deus, é falsa religião. Não recebe em sua casa. Testemunho de Jeová, não recebe em sua casa. Por quê? Porque eles dizem que conhecem a Deus a parte de Jesus como Filho de Deus eterno. É impossível. É impossível conhecer o Pai sem ser através do Filho, que é Deus. Mas e como rei, como é que ele reconcilia-nos? Irmãos, para enfrentar os inimigos que nos escravizam. Lembra aí, quais são os inimigos que nos escravizam? 3. Satanás, a carne e o mundo. Vamos lá? Satanás, a carne e o mundo. Tem que ser valente, tem não para enfrentar? Tem que ser poderoso. Tem que ser rei. Para enfrentar Satanás face a face. E o velho inimigo, a velha serpente, cair de joelhos perante ele. Reconhecendo que ele é Senhor. Reconhecendo que ele é filho do Deus Altíssimo. Que temos nós contigo, disse o diabo. Tu, filho do Deus Altíssimo. Ele é rei. Como rei, ele então vem para estabelecer o domínio do Redentor na nossa vida. Para estabelecer o reino de Deus no nosso coração. Para expulsar o diabo de dentro do nosso coração. Você sabe qual é o grande poder de Satanás e da carne em nosso coração? Sabe qual é? Chama-se orgulho. Orgulho. Jesus veio para dominar e quebrar o meu orgulho e o seu orgulho. Somente um rei pode quebrar o orgulho do coração humano. Somente um rei pode quebrar essa altivez de espírito, esse achar que você é melhor do que alguém. Somente o Rei Jesus pode dobrar você e fazer de você uma nova criatura, com o coração manso e humilde de Jesus. Somente o poder de Jesus. Então ele veio como rei, e ele disse: toda a autoridade me foi aonde? Vamos ver o alcance dessa autoridade. No céu e... Ou seja, essa é a dimensão cósmica. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não existe ninguém que esteja fora do domínio, do governo de quem? De Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ninguém nesse mundo. Ninguém. Todos estão debaixo do governo dele. Ele é rei. Terceiro lugar, ele também opera esse trabalho de reconciliador como sacerdote. O que o sacerdote fazia, meus irmãos, no Antigo Testamento? Ele era responsável para acolher os sacrifícios do povo e oferecer os sacrifícios em favor do povo e depois orar e interceder em favor do povo. Mas eles não eram pecadores também? Então eles sacrificavam pelo povo e depois tinham que sacrificar por quem? Por eles mesmos, porque eles também eram pecadores. E depois tinha que mudar novos sacerdotes, porque os primeiros morriam, tinha que vir outros, e vir outros, e vir outros. Todos aqueles sacrifícios, todos aqueles sacerdotes apontavam para quem? Para o grande, supremo e sumo sacerdote. E qual é a diferença entre os sacerdotes antigos e Jesus como sacerdote? Aqueles eram pecadores. Jesus é santo. Aqueles eram mortais. Jesus morre, mas ressuscita. Jesus não precisa de sucessor. Depois de Jesus vem outro sacerdote. Ele é o último.
aquele que cumpre todos os demais. E mais ainda, eles traziam uma oferta para oferecer. Um animal, um cordeiro, um boi, uma ave, alguma coisa para oferecer pelos seus pecados. Jesus, ele é o ofertante e é também o quê? A oferta. Percebe? Jesus é aquele que traz a oferta, mas ele mesmo é a própria oferta. E oferecido de uma vez por todas. Nós não precisamos de repetição de sacrifício. Ele se ofereceu de uma vez por todas. Mas caminhando, irmãos, para o final, eu gostaria de enfatizar que a razão pela qual Jesus Cristo tinha que morrer numa cruz, exatamente por causa da justiça, da santidade de Deus e por causa da gravidade do pecado humano. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo de número 3. Olhemos para estes versículos. Romanos, capítulo 3. Versículo de número 21. A partir do 19, assim diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu perguntar para vocês com base nesse versículo. Quem pode ter alguma esperança de ser salvo pela obediência à lei? Quem na face da terra pode ter esperança de ser salvo pela sua obediência à lei? Ninguém. Olha o texto diz. O texto diz que a lei foi dada para mostrar que todo mundo é culpado perante Deus. E que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão de que pela lei vem o quê? Vem o pleno conhecimento do pecado. Bota os 10 mandamentos aí diante de você. Leia um por um. Qual é a conclusão que você vai tirar? Eu estou condenado. Eu estou condenado. Eu sou culpado perante Deus. Então, de acordo com Paulo, só existe uma maneira do homem ser salvo, que não pode ser pela obediência à lei, porque ninguém consegue obedecê-la conforme ela exige. De acordo com Paulo, a única opção que resta é a morte de Jesus. Olha aí os versículos 22 e 23. O que é que diz o versículo 22 e 23? Vamos ler? Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, proclamar a justiça, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Veja, o versículo 21 diz que agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, Deus, no tempo devido, manifestou a sua justiça para cobrir os pecados daqueles que estavam condenados. E qual é a justiça aqui? Ele explica qual é a justiça no versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Vamos repetir essa frase? Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Atenção aqui. Então não é justiça sua. É justiça de quem? De Deus. Não é a justiça que você praticou. É a justiça que Jesus praticou. Não é o pecado que você pagou. É o pecado que Jesus pagou. Percebe? Aqui está o Evangelho.
Essa justiça aqui não é a justiça para punir os homens, é a justiça para absolver os pecadores. A justiça de Deus aqui é aquela justiça que Deus cumpriu através de Jesus para que você e eu não fôssemos condenados. Irmãos, pensa em Jesus Cristo como um muro de concreto que, quando o míssil da condenação divina, da ira divina, veio para para atingir você, bateu aonde? No muro de concreto. E não caiu nada sobre você, porque Jesus aparou. Jesus é esse escudo de proteção divina que recebeu o golpe em seu lugar. Esse golpe era para você. Essa ira era contra você. Mas Jesus foi providenciado por Deus para suportar a ira santa de Deus em nosso lugar. Aqui está a justiça que nos absolve. Qual é a justiça que nos absolve? É a justiça de Jesus. É a obediência dele. A obediência ativa durante toda a sua vida e a obediência passiva durante todo o seu sofrimento ali, na cruz. O argumento do apóstolo Paulo é que a justiça de Deus em Cristo somente é possível mediante a fé nele, mediante o que ele realizou por nós. Veja o versículo 24. Vamos ler o versículo 24? Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, para só. Paulo está dizendo que a justiça de Deus em Cristo somente é possível mediante a redenção. E o que é redenção? Redenção é pagamento. Pagamento de uma dívida que não foi paga por você, foi paga por ele. E como é que funcionou esse pagamento? Olha o versículo 25. Como é que funcionou esse pagamento? Vamos lá juntos? A quem Deus propôs no seu sangue. Com propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, porque Deus, na sua tolerância, deixava impunes os pecados anteriormente cometidos. Pare um pouco. Atenção para a paciência de Deus. Desde os pecados cometidos por Adão e Eva, até chegar na pessoa de Jesus, e mais, até o juízo final, que nós ainda caminhamos para lá, pensando nos ímpios, daqueles que rejeitam a oferta de Deus em Jesus. O que está acontecendo aqui? Deus, em sua paciência, foi tolerando os pecados anteriormente cometidos. Porque ele estava segurando, tolerando, não trazendo destruição, condenação para aqueles que viveram antes de nós. Porque ele havia planejado, no momento certo, pegar os pecados. Por exemplo, um grande argumento do diabo no tribunal de Deus, pensa em Davi. Davi assassinou, Davi adulterou, Davi mentiu, Davi cobiçou. Davi realizou coisas abomináveis e terríveis, não foi? O argumento do acusador: tu não disse que é justo? Por que tu não matou Davi? E, por um lado, faz sentido o argumento ou não? Se Deus é justo, ele tem que fazer o quê? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que eu tolerei os pecados de Davi porque eu tinha marcado um dia e a hora para condenar os pecados de Davi, não nele, mas em quem? Em Jesus. Em Jesus. Porque o povo de Deus foi poupado ao longo da história e tem sido poupado, e sobretudo, por que o povo de Deus não vai para o inferno? Sabe qual é a resposta?
Porque Jesus já foi para o inferno em nosso lugar. Essa é a resposta. Por que o povo de Deus não vai para o inferno? Porque Jesus já foi para o inferno em nosso lugar. Irmãos, esse grito, Deus meu, por que me desamparaste? É o grito de uma alma, aonde? No inferno. Jesus estava suportando o peso da ira de Deus. Era exatamente por causa disso que Jesus Cristo temeu lá no Getsemane. Porque eu perguntava para o seu Luzinaldo hoje, seu Luzinaldo, se o senhor diz para mim que Jesus estava com medo no Getsemane, dos cravos nas mãos dele, dos pregos nos pés dele, então Estevão foi mais corajoso do que Jesus. Porque Estevão foi como? Apedrejamento, não foi? E Pedro foi como? Pedro. Então Pedro foi mais corajoso do que Jesus? Estevão foi mais corajoso que Jesus? Não pode. Então, significa dizer que a morte de Jesus não significava apenas dores físicas, mas tormento infernal. O inferno baixou sobre a pessoa de Jesus naquela ocasião. Era o peso da ira de Deus contra os nossos pecados, era o abandono de Deus que Jesus mais temia. Irmãos, é exatamente isso que vai acontecer na vida daqueles que rejeitarem o Filho de Deus. A Bíblia diz que aqueles que rejeitam o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre eles. O Filho bebeu o cálice da ira para que pudéssemos beber o cálice da salvação. Jesus bebeu o cálice da ira para que eu e você pudéssemos beber o cálice da salvação. E quando ele terminou o seu cálice, não sobrou nenhuma gota para nós. De forma grata nós recebemos esse benefício, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Irmãos, se Deus perdoasse a nós sem matar o seu filho, ele seria injusto. Deus só nos perdoa porque ele entregou Jesus para morrer numa cruz, para pagar toda dívida, para rasgar a nossa dívida naquela cruz maldita, por amor a nós, pobres, indignos, pecadores. O modo pelo qual Deus escolhe perdoar os pecadores e reconciliá-los consigo mesmo deve, acima de tudo, ser totalmente coerente com o seu caráter, ou seja, ele é justo. Não é somente que ele deve subverter e desarmar o diabo a fim de resgatar os cativos. Não. Nem é somente porque ele deve satisfazer a sua lei, sua honra, sua justiça, sua ordem moral. É que ele deve satisfazer a si mesmo. A si mesmo. Ao morrer na cruz, Jesus estava satisfazendo o caráter santo e justo de Deus, ao mesmo tempo em que estava dando vazão ao seu amor eterno. A cruz demonstra, de forma impressionante, a justiça e o amor de Deus. O Filho pagando a conta e, ao mesmo tempo, se dispondo a pagar por amor. Em outras palavras, amor e justiça se beijam na cruz. O que a justiça exige? O que a justiça exige? Morte, condenação. O que o amor faz? Paga. A justiça exige e o amor paga. Isso é o Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, 3 coisas para aplicação em nosso coração. Primeiro, não queira se salvar de outro jeito. Não tem. Não é porque você é bonzinho. É porque você é um membro fiel. Isso aí é uma expressão de gratidão. Você é salvo porque o Filho de Deus foi torturado em seu lugar. Amém. Não tem outra maneira de salvar. E ai de você,
se não agarrasse com esse Salvador. Segundo, tenha profunda gratidão por esse Salvador bendito. Profunda gratidão. Agradeça. Agradeça. Sempre que você lembrar da mensagem do Evangelho, você vai lembrar do Cristo sangrando em seu favor. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos tomar o pão e o cálice. Lembrando e voltando o nosso coração para o evento mais importante da história. O Deus Pai entregando Deus Filho para morrer em nosso lugar. Gratidão. Terceiro, lembre-se de uma coisa: o seu pecado é coisa gravíssima. Portanto, trate o seu pecado como uma coisa séria, como um crime hediondo contra Deus. Spurgeon dizia: eu não posso permanecer andando de mãos dadas com o inimigo que foi a causa da morte do meu melhor amigo. Você entende isso? Meu inimigo é o pecado. Meu salvador e amigo é quem? Eu não posso andar de mãos dadas com o inimigo que foi a causa da morte do meu melhor amigo. Não posso. Jesus é o meu salvador. Ele foi torturado por causa dos meus pecados. Portanto, trate o seu pecado com seriedade. Seriedade. Oremos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Aprendemos nesta noite, ó Deus, que a mensagem da cruz é o centro do Evangelho. Não temos outra mensagem. Não temos uma mensagem para agradar os homens, para fazer cócega nos ouvidos. A mensagem que nós temos é a mesma mensagem dos profetas, que anunciou a vinda do Messias, o servo sofredor. É a mesma mensagem do próprio Rei e Salvador Jesus Cristo. É a mensagem dos apóstolos. É a mensagem da igreja cristã ao longo da história. Nós não podemos mudar essa mensagem. Ó Deus, que a mensagem da cruz esmague o nosso orgulho. Que a mensagem da cruz, ó Deus, esvazie toda a altivez, toda a prepotência, toda a vanglória. Se o Filho de Deus se fez servo, se o Rei soberano do universo lavou os pés dos seus discípulos, se o soberano Rei da glória, sendo Senhor e Mestre, deixou a sua glória, se fez homem, servo, obediente até a morte e morte de cruz. Ó Deus, o que podemos exigir? O que podemos reivindicar? De posições? De aplausos? De glórias humanas? Meu Deus, ó Deus, que o Senhor nos prepare para uma vida de renúncia, para uma vida de entrega, de doação, de rendição ao Senhor. Que não haja em nós, ó Deus, nenhuma altivez de espírito, nenhuma prepotência. Ó Deus, que estejamos dispostos a viver uma vida de amor, de doação, de entrega, de serviço, uns para com os outros. Se o perdão que Jesus comprou para nós foi tão caro, nós não podemos, ó Deus, reter esse perdão apenas para nós. Que o Senhor nos dê graça para perdoar quem nos ofendeu. Que o Senhor nos dê graça, essa mesma graça de Jesus, a graça da cruz, para pedir perdão a quem nós ofendemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.